Amém, irmãos. Boa noite. Que a paz do Senhor seja com os irmãos. Privilégio, mais uma vez, poder compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Nós pregamos, da última vez que a gente compartilhou aqui, sobre a segunda carta de Pedro, né? Segunda epístola de Pedro, o capítulo 1, eu creio que nós levamos até o versículo 15. Então, hoje a gente vai a partir do versículo 16 até o versículo 21. Então, 2 Pedro, capítulo 1. E hoje de manhã também a gente teve a lição da escola dominical. A irmã falou muito sobre Pedro, né? Sobre a carta de Pedro. Então, foi muito bom. Certamente que vai ajudar bastante no entendimento também da mensagem hoje à noite. Já encontrou lá, 2 Pedro, capítulo 1. Eu vou ler a partir do versículo 12, mas nós vamos realmente explicar a partir do versículo 16, tá? Então, o versículo 12 diz assim: por esta razão, sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas, embora já conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte me esforçarei o máximo, para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Agora, versículo 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ora, nós vimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, louvamos o seu santo nome por sua palavra. Abençoe, venha falar aos nossos corações, para que possamos cada dia mais compreender as Escrituras e glorificar o seu nome, vivendo para o Senhor, em nome de Jesus, amém. Muito bem, irmãos, nós, como disse, hoje de manhã a gente falou também sobre Pedro. Falamos que Pedro escreveu 2 cartas, né? Muito provavelmente entre o ano 60 e 68 ali, depois de Cristo. E a primeira carta nós falamos, Pedro estava escrevendo para uma igreja que passou por terríveis perseguições, não é? Como a gente falou hoje de manhã, inclusive na época de Nero ali, foi incendiada a cidade de Roma e toda a culpa caiu sobre os crentes, sobre os irmãos, e por conta disso sofreram tremendas perseguições. Então a primeira carta que Pedro escreve é para confortar o coração dos irmãos, dizendo: olha, irmãos, nós somos participantes aqui, nós viemos ao mundo com essa missão, nós recebemos Jesus e nos igualamos a Ele, sofrendo aqui esse aspecto de sofrimento que Jesus teve, sentindo um pouco do que Jesus tanto sofreu. Jamais será igual, exatamente igual, mas Pedro conforta o coração dos irmãos, para que eles vivam, sejam mais fortes, aguentem firmes ali, porque isso faz parte. Então ele escreve a primeira carta falando isso, que na segunda carta já é uma situação diferente. Ele vem falar para uma igreja que está sendo atacada agora por ensinamentos falsos, por doutrinamento errado. São falsos mestres que estão dentro da igreja. Na primeira carta ele fala do perigo da perseguição que vem de fora da igreja, né? O inimigo vem de fora atacando a igreja. Na segunda carta, como nós falamos, o ataque agora é de dentro. São aquelas falsas doutrinas, os falsos ensinamentos que estão dentro da igreja. E aí, então,
nesta carta ele não escreve para consolar a igreja, ele escreve para advertir os irmãos, para dizer que há falsos ensinamentos, há falsos mestres na igreja e que eles deveriam ter cuidado com isso. Então, Pedro se preocupa aqui justamente com isso. Neste primeiro capítulo, a gente olhou um pouco aqui algumas coisas, falando que Pedro viu, ele disse que viu, ele ouviu e ele escreveu sobre esses acontecimentos. Então, ele vai falar, lá no versículo 12, como a gente viu na outra mensagem, ele disse, por esta razão, aí ele lembra aos irmãos de algumas características do cristãos, elementos importantes que devem estar em nossas vidas para a gente viver de forma correta a vida cristã. Ele falou de toda a diligência, a virtude, o conhecimento, falou do domínio próprio, da perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, tudo isso já com a fé que os irmãos já tinham no Senhor. Então ele falou sobre isso e agora ele vai nos trazer, no versículo 16, começa dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. O tema da nossa mensagem é que a palavra de Deus é luz no mundo em trevas. E aqui nós temos as testemunhas da luz. Pedro vai dizer, irmãos, nós não chegamos aqui para vocês e contamos um bando de historinha aí que a gente inventou, ou umas historinhas muito bem trabalhadas, para os irmãos acreditarem. Não foi dessa forma que nós falamos do poder da vinda do Senhor Jesus. De fato, lá no capítulo 3, quando você olha, aqui na primeira, nessa epístola mesmo, no capítulo 3, no versículo 10, olha o que ele está falando aqui sobre a vinda do Senhor. Versículo 10, ele diz, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Está falando de um acontecimento aqui incrível. E aí no versículo 12, no versículo 11 ele diz, uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa, piedosa, esperando, apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, aí ele fala de novo, os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão pelo calor. Ele está falando de uma coisa, um acontecimento incrível. Ele disse, isso aqui, irmãos, eu não inventei, a gente não trabalhou isso aqui, fez algo engenhosamente trabalhado para que os irmãos viessem a crer. Nós estamos falando do poder do Senhor, o poder da vinda do nosso Senhor Jesus. E não foi seguindo esse método. Por que será que Pedro estava falando que ele falou nós, ele se referia também aos apóstolos todos. Eles tinham uma mesma mensagem. A mensagem era a mesma. Não somente dele. Se você olhar, Paulo fala sobre isso. Você olha os escritos do Novo Testamento, você vai ver essa mesma mensagem. Ele iguala os seus escritos, a sua mensagem, a sua proclamação a todos os apóstolos. Mas por que será que Pedro falou de fábulas engenhosamente inventadas? Naquela época ali, a igreja passava por um outro problema sério agora. Falamos da perseguição de fora e agora uma perseguição de dentro da igreja. É um dos grupos que a gente ouve muito falar, às vezes na igreja, é o gnosticismo, que daquela época do século I surgiu, e ele surgiu como uma seita, um grupo pequeno, mas ele foi se estruturando, e depois ele se torna, ele vira centenas de ramificações. Mas é interessante saber que Pedro fala sobre aqui essas fábulas engenhosamente inventadas, a gente entendeu um pouco o que o gnosticismo falava, o que eles entendiam, o que eles pregavam, o que eles ensinavam, o que era que estava sendo ensinado no meio da igreja, que estava trazendo tanto problema para a igreja, a ponto de Pedro ficar tão preocupado e trazer essa palavra para os irmãos. Então, no século I, esse grupo vai se estruturando,
E depois, lá pelo século III, se torna muito grande, com muitas ramificações, eles começam a ter uma estrutura, dizem os historiadores, que nessa estrutura eles tinham apóstolos, eles tinham mestres, e eles se infiltravam na igreja. Um desses mestres chamava-se Maniqueu, ou Mani. O Mani dizia que ele era o Paráclito, ele era aquele que Jesus mandou, que disse que viria, lá no Evangelho de João. Então o Maniqueu, ele era o próprio Espírito Santo, ele era o Paráclito que Jesus havia enviado. Então ele era um mestre, um apóstolo, ele ensinava. Ele dizia que este mundo é um cárcere privado, que foi criado por uma divindade inferior. Veja bem, esse ensinamento está entrando na igreja, tá? De que o mundo era muito mau, havia sido criado por uma entidade ou uma divindade, não como Deus Todo-Poderoso, mas uma divindade chamada Yaldabaoth. Já ouviu esse nome? Parece coisa da Umbanda, né? Yaldabaoth. Então essa divindade foi que apareceu para Adão e Eva e proibiu Adão e Eva de comer aquela fruta. E aí surge nessa história, veja bem, essa história aqui do gnosticismo, surge nessa história a serpente. Então a serpente tem suas virtudes, porque a serpente foi quem abriu os olhos e deu a ideia para Adão e Eva, para eles irem comerem a fruta, porque isso ia trazer a eles o conhecimento, e o conhecimento era um caminho para a libertação, para ter uma libertação, para viver uma vida melhor, sair desse mundo mau, terrível, tinha que ter o conhecimento. Veja bem, Pedro está falando de uma fábula engenhosamente fabricada, não é? E aí nessas histórias aí, nessas fábulas, diziam que por causa disso, então, a divindade maior ficou revoltada e tinha que se vingar do homem, tinha que se vingar da humanidade. E por isso mandou Abraão matar o seu filho, por isso mandou o dilúvio, e por isso começou a trazer essas coisas terríveis ao mundo. Também, essa divindade, por estar muito irada, fez com que as línguas fossem todas misturadas e aí ninguém pudesse se comunicar mais. Então, tudo isso faz parte do ensinamento dos gnósticos. Eles condenavam o mundo terreno, porque o mundo terreno é construído de matéria, e a matéria é muito má, a matéria é muito ruim, então nós não podíamos ficar num lugar que é um lugar muito mau, cheio de tragédia, porque é uma história muito, muito bem elaborada, não é? As características dos gnosticismos é o que muitos estudiosos dizem que era uma salada de ensinamentos, era uma salada de doutrinas, e por isso que era muito perigoso. Quando a gente vê, às vezes, um ensinamento, uma doutrina totalmente afastada do que é o Evangelho, é muito fácil de resistir. Mas é justamente esse o problema do gnosticismo, porque não parecia no início tão afastado, mas a gente vai ver que, na verdade, não era. Por ser uma salada de crenças, tinha a filosofia grega, o judaísmo, o paganismo e muitos elementos do cristianismo. Então, tinha o ascetismo dele. Eles rejeitavam qualquer forma de prazer. Isso vinha da filosofia grega. Entendiam que a matéria é má, por isso ela não pode ter prazer, ela é muito ruim. E por conta disso eles negavam o casamento, porque o casamento era uma forma de prazer carnal da matéria, então negavam, não podia casar. Isso é mal, isso é muito ruim, isso aí, a sua carne não precisa disso. Se a matéria é má, ela não pode ter qualquer tipo de prazer. O corpo não pode ser agradado. E aí, então, tinha uma série de restrições em relação ao alimento, jejuar, porque o corpo tinha que sofrer. O corpo é mau, o corpo tem que sofrer. Era a abstinência de alimentos, faziam jejuns. E vinha o culto aos anjos também. Eles tinham que cultuar os anjos. Por quê? Porque eles acreditavam que os anjos dominavam os astros. Então, os astros eram responsáveis pelo futuro da sua vida, pelo que ia acontecer com você.
Então, se você quisesse ter uma vida muito boa no futuro, você tinha que agradar quem? Agradar os anjos. Porque os anjos iam convencer os astros a dar a você uma vida melhor. Então, eles cultuavam os anjos. Em toda essa história, diziam que Jesus era um anjo semelhante aos outros. Ele era igual aos outros. Ele era mais um anjo em toda esse grupo aí que você precisava adorar. Então, eles falavam de Jesus. E os crentes que não tinham um conhecimento melhor da Escritura falavam, isso aí, olha, é maravilhoso, eles falam de Jesus, está vendo? Isso é o cristianismo também, eles falam de Deus, que bom. Não tem hoje seita que é assim? Tem toda uma história sobre Jesus, sobre Deus. E nessa história diziam que Jesus era um desses que foi enviado. E ele veio com uma missão secreta, que foi revelada para Jesus e para um outro grupo de pessoas. E Jesus veio e compartilhou essa missão secreta com Judas. E Judas iria ajudar Jesus, ou fazer parte do plano. E Judas, então, se tornou uma pessoa muito especial, porque ele assumiu a parte mais difícil do plano. Ele foi o vilão da história. Toda essa história faz parte do gnosticismo. Já imaginou? E isso estava dentro da igreja. Cristo foi um missionário do bem. Ele participou dessa missão maravilhosa. E Cristo, para eles, não tinha corpo, porque lembra, o corpo é uma matéria. A matéria é muito ruim. Então Jesus não tinha corpo físico. E, portanto, Jesus não ressuscitou. Porque para ressuscitar, teria que ter um corpo físico. E Jesus não tinha um corpo físico, então não houve a ressurreição, não aconteceu. Toda essa filosofia engenhosamente trabalhada e feita fazia parte desse grupo e estava na igreja. Por isso, Pedro vem e fala, não vos demos a conhecer o poder da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos somos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, nós vimos, nós estávamos lá, nós convivemos com Jesus. Nós participamos da vida de Jesus. E ele vai falar depois sobre um outro acontecimento, não é? São verdades do Senhor, não foram inventadas. Vamos lembrar que Jesus fala em João 8,32, ele fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Mateus 22, 29, Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E Pedro fala, nós, eu e os outros apóstolos, nós ensinamos sobre a vinda do Senhor Jesus, nós falamos de Jesus. Esse Jesus é diferente do que vocês estão ouvindo. É isso que Pedro está falando. Nós somos testemunhas oculares, nós estávamos lá. É interessante isso porque muitas seitas, talvez a maioria delas, vem de alguém que teve uma visão, não é? Uma revelação. Uma pessoa só. Geralmente é uma pessoa que teve uma visão, uma revelação, alguma coisa extraordinária, que só ela tem aquele segredo, aquela chave da interpretação daquela revelação, e aí essa pessoa junta um grupo e forma lá a sua igreja, a sua seita. Pedro está dizendo nós, não foi só eu, os apóstolos, e ele vai falar daqui a pouco, ele vai mencionar a transfiguração, que também é um grupo de pessoas. Pedro, Tiago, João estão lá, Jesus está lá, Moisés aparece lá, e Elias, e tem a voz de Deus. Então, fala de um grupo. É muito preocupante essa questão de pessoas levantarem-se, dizendo, olha, eu tive uma revelação de Deus, eu tive uma visão, e Deus tem uma nova mensagem para a gente. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, vamos ler, tem duas passagens bíblicas interessantes aqui. No mesmo livro de Mateus, capítulo 16, e também no capítulo 17, bem próximas, falando desse acontecimento aí da transfiguração, que a gente vai já ver. No capítulo 16, versículo 27 e 28, Jesus fala assim, 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos. Então retribuirá a cada um conforme suas obras. Está falando aqui da sua vinda, não é? Jesus está falando da sua segunda vinda. Aí no versículo 28 ele fala assim, em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns
que não passarão pela morte, até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E aí começa o capítulo seguinte dizendo, 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E diz lá que Jesus foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me agrado, escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se, tocou nele, dizendo, levante-se, não tenha medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. É muito interessante aqui, ele está falando desse acontecimento, ele está dizendo, olha, eu não inventei isso, tá? Nós somos testemunhas oculares, eu não estava só lá, eu não estava sozinho. Aconteceu, nós vimos a majestade, a glória do Senhor, nós testemunhamos a sua majestade, uma réplica, uma prévia, melhor dizendo, da gloriosa vinda de Jesus, da sua presença ali com eles, aquela visão maravilhosa que eles têm, quando Jesus é transfigurado na sua frente, e ali aparecem Moisés e Elias com ele. Então, Jesus havia dito, olha, alguns aqui vão ver isso, e acontece, os discípulos estão ali diante de Jesus. Essa vinda de Jesus que fala, a parousia, a palavra no grego, de que fala, que nós olhamos aqui no capítulo 3, dessa vinda maravilhosa do Senhor Jesus à terra, para resgatar a sua igreja, para julgar o mundo, não é? Para fechar aí todas as profecias dos fins dos tempos, esse acontecimento maravilhoso. E aí Pedro está dizendo, olha, isso não foi inventado, irmãos, nós falamos, nós pregamos, nós ensinamos, não foi inventado. Essa palavra, o próprio Jesus, convivendo com eles, falou para eles. Eles tiveram essa experiência maravilhosa. E aí então nós temos a luz revelada, de que fala a transfiguração. Não sabemos exatamente que monte é esse, só fala que era um monte, não explica qual monte era, mas aparecem aí o Moisés, e o Moisés é um representante da lei, e aparece o Elias é um representante dos profetas, não é? E estão ali esses homens com essa representação, trazendo para diante ali do Pedro, do Tiago, né, e do João, essa visão que Deus traz para eles. É interessante a gente olhar nas Escrituras, que fala muito sobre a lei e os profetas. A Bíblia fala sobre isso. Os hebreus chamavam as Escrituras de lei e os profetas. Então aqui o Moisés e o Elias são a representação de toda a Escritura para eles naquele momento. A representação de toda a Escritura. E Jesus está diante deles. Qual é o papel de Jesus ali? Jesus é o cumprimento de todas as Escrituras. Não é? Observe o que diz ali a voz que eles estão ouvindo, diz, este é meu filho amado, não é? Em quem me agrado, a ele ouvi. Outra vez, lá no batismo de Jesus, vem aquela voz que diz, este é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Eu me agrado nele, este é meu filho. Diz, a ele ouvi. Então, a lei e os profetas, essa representação da totalidade, da revelação prévia da palavra de Deus, ali diante dos discípulos, diante deles. E Pedro fala, olha, na verdade você olha a primeira epístola de João, lá, isso é uma característica dos apóstolos falarem, mas João ele fala o que vimos, ouvimos e nossas mãos apalparam com respeito ao verbo. Então ele está falando aqui de uma experiência, tiveram uma experiência
pessoal com Cristo. Os discípulos tiveram, todos eles, que conviveram com Jesus. Eles viram Jesus, eles ouviram Jesus no dia a dia, eles apalparam, é isso que está dizendo. Eles estavam com eles e foram transformados radicalmente com aquela experiência que tiveram com Jesus. E quantas pessoas também não tiveram encontros com Jesus durante o seu tempo aqui na terra, não é? Nós temos vários exemplos, temos Zaqueu que subiu naquela árvore ali, naquele sicômoro para ver Jesus, foi lá e ele Jesus foi até a casa dele. Temos a mulher samaritana, não é, que Jesus pede água para ela e depois ela entende que a água da vida, Jesus diz que vai dar para ela essa água, né? Tem o gadareno cheio de demônios, que Jesus vai lá e liberta, tira todos os demônios daquele homem e ele fica livre. Temos leprosos, cegos, surdos, mudos, tantas pessoas que tiveram encontros com Jesus. Milagrosos, diferentes, aquela é uma época de explosão de milagres, não é? Com a vinda de Jesus, tudo isso, todo esse momento ali tem uma razão de ser. E essas pessoas tiveram uma experiência incrível, pessoal, com Jesus e foram transformadas. Não é? E aí Pedro fala, olha, nós vimos, ouvimos, nós estávamos ali, nós somos testemunhas oculares dessas transformações, desse Senhor Jesus. Não é? E nós, e você, já teve esse encontro com Jesus, essa experiência pessoal com Jesus? Você já se encontrou com Ele? Você já se arrependeu dos seus pecados? Já reconheceu-se pecador diante de Jesus? Entregou sua vida para Ele? Tantas pessoas fizeram isso. Se você não fez ainda, você tem a oportunidade de fazer isso hoje. Entregar a sua vida para Jesus. Ter esse encontro com Ele maravilhoso. Não é? E nós, cristãos, nós tivemos esse encontro com Jesus, mas nós nos encontramos com Ele diariamente? Nós conversamos com Jesus diariamente? Nós ouvimos a Jesus através da sua palavra? Nós lemos a Bíblia? Hoje de manhã, inclusive, foi falado sobre isso. Nós separamos tempo para ler a palavra de Deus, para conhecer o Senhor Jesus. Nós temos essa comunhão com Ele, esse encontro com Ele diariamente. Colocamos diante dEle nosso dia, nossa vida, nossos problemas, nosso louvor, nossa gratidão. Precisamos ter isso, tantas pessoas tiveram. A conexão de Jesus com a lei, diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, é o cumprimento. Jesus é o cumprimento da lei e a revelação final de Deus. Também em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Olha, lá no passado, falou muitas vezes, de muitas maneiras aos antepassados, pelos profetas. Hoje, fala o autor de Hebreus, hoje nos fala pelo seu Filho. Então não há revelação além de Jesus. Tudo profetizado a respeito de Jesus se cumpriu. O que não se cumpriu ainda é porque ainda o tempo, ainda teremos tempo para isso. Mas o que tinha que ter sido cumprido até hoje, se cumpriu. E não há outra revelação depois de Jesus. A revelação maior de Deus, o preenchimento, é isso, é o Senhor Jesus, é o que nós temos. Ele é essa revelação. Em Mateus 5,17 diz, não vim para revogar a lei ou os profetas. Jesus disse, eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. Então ele é o cumprimento. E aí nós temos essa revelação maravilhosa, mostrando isso em figuras. Toda a lei e os profetas e o Senhor Jesus ali para cumprir. E a voz dizendo, olha, este é meu Filho amado, a Ele ouvi. Ao Senhor Jesus. Eu quero agora, irmãos, aqui na segunda epístola de Pedro, pular o versículo 19. Vamos olhar o versículo 20 e 21, depois a gente volta para o versículo 19. No versículo 20 e 21 diz assim, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram
da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, Pedro está dizendo, olha, irmãos, eu já falei que isso não foi criado, não foram essas historinhas aí que vocês estão ouvindo, criadas de forma engenhosa, tá? Primeiramente, quero que vocês saibam uma coisa, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação, ou seja, não foi um homem que sentou ali e da cabeça dele, ele inventou essas histórias e trouxe para nós como algo divino, como revelação de Deus. Isso não veio da cabeça do homem. O homem não é autor disso. Isso é de Deus. Ele está falando que o homem foi movido pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que moveu esse homem, que deu a palavra de Deus e não o homem em si que fez isso. Agora tem algumas regras aqui, a gente olha, quando a gente fala sobre revelação, né? Se você olhar lá no Antigo Testamento, tem uma regrinha lá interessante, lá em Deuteronômio capítulo 18. E isso serve para esses profetas aí do dia a dia, né? Que aparecem aí, falando novas profecias, novas visões, revelações. Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 a 22. Olha o que diz aqui, a regra que eles tinham lá, naquela época. Deuteronômio 18, versículo 20. Porém, o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, algo que eu não mandei que falasse, ou o que falar em nome de outros deuses, esse profeta deve ser morto. Se vocês pensarem, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção. Não tenha medo dele. São duas regrinhas básicas bem simples aqui. Uma, o profeta teria que falar em nome do Senhor e não de outros deuses. E teria que falar em nome do Senhor. Olha, essa revelação aqui é do Senhor. Então não podia ser outros deuses. A outra regrinha básica é que a palavra tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Se não se cumpria, então não era do Senhor, era um falso ensinamento. Não é? E a gente vai ver daqui a pouco algumas profecias que surgiram por aí, que não eram do Senhor de jeito nenhum. Então, foram homens movidos pelo sopro de Deus, foi Deus que soprou, que moveu esses homens, não foi algo mecânico ou robótico, né, que a pessoa sentou lá e veio num transe e começou a escrever, como muitos por aí dizem, né, que entram em transe e começam a escrever livros e tal. Não foi isso que aconteceu. Deus usou pessoas normais, as suas características, sua personalidade, a sua educação, pessoas normais. A gente vai ver pessoas na Bíblia com personalidades diferentes, com características diferentes. Deus usou aquelas pessoas normalmente. Eles não foram robôs que foram usados ali para escrever em transe uma coisa qualquer. Deus trabalhou com indivíduos, suas características. E a Bíblia, por ser divinamente inspirada, até nós lemos aqui lá de Timóteo, que fala sobre isso, ela é inerrante, infalível. O que quer dizer isso? Inerrante, não há erros na Bíblia, seja no campo da ciência, da geografia, da história ou da filosofia. Jesus disse em João 10,35, a Escritura não pode falhar. Não pode falhar. E a gente vai ver que a profecia na Bíblia diz, vai acontecer tal coisa na cidade tal, com a pessoa tal. E acontece exatamente. Não, a Bíblia não falha, não tem esse negócio de, quase, mas o que ele queria dizer era isso, que não sei o que, não. Acontece. Ela é inerrante, ela é infalível. Significa o quê? Que a Bíblia ensina, o que a Bíblia ensina não conduz as pessoas ao erro. Ela nunca falha. Quem obedece pode caminhar seguro, sabendo que está seguindo um mapa que vai levar a pessoa à direção certa. Suas promessas nunca falham. Nunca falharam, não vão falar. O que a Bíblia diz, acontece. Ou vai acontecer. A palavra de Deus não erra. Isaías 55:11 diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A Bíblia também ela é interpretável.
que significa isso? Significa que há um sentido específico, e não muitos ou vários, em cada porção da Escritura. Esse sentido pode ser descoberto. Nós podemos descobrir. Por meio do emprego de regras normais da hermenêutica. A gente vai lá, estuda e compara Escritura com Escritura. Você tem que olhar lá, ver a língua lá, o que é que diz no grego, o que é que não é. A gente consegue interpretar. Então não é aquela coisa que vem um bando de gente, cada um inventa a sua regra, a sua interpretação, faz o que dá na cabeça e vai levando. Não é assim. Também nós entendemos que Jesus expressou uma concepção extremamente elevada das Escrituras. Então, quando a gente olha para Jesus, ele usou as Escrituras para repudiar as tentações de Satanás, por exemplo. Ele dizia, está escrito. Ele usou as Escrituras. Jesus realçou a perenidade da lei e dos profetas. Ele diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Mateus 5, 17 e 18. E Mateus 24, 35, ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então nós temos aqui, como disse Pedro, mais do que confirmada a palavra profética. Nós temos segurança, nós estamos firmes, não estamos seguindo algo que é duvidoso. Jesus aprovou a visão de que nas Escrituras se encontra a vida eterna. João 5,39, Jesus fala, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então o próprio Jesus fala isso. Jesus garantiu a composição inerrante do Novo Testamento, dizendo que enviaria o Consolador para guiar os apóstolos nessa tarefa. Fala lá em João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, Pedro, quando fala para aquelas pessoas, ele tem segurança. Vamos entender que Pedro conviveu com Jesus. Ele ouviu, ele viu, ouviu e também escreveu. Não é? Jesus fala ainda no versículo 14 aqui do Evangelho de João, capítulo 16, ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então nós temos aqui certeza, convicção do que a palavra de Deus está falando. Enquanto que as seitas ou os falsos profetas são desmascarados. Por quê? Por não haver cumprimento das suas promessas. Esta semana que passou, eu estava olhando alguns vídeos sobre um pregador famoso. Ele hoje talvez não é tão falado. É um judeu chamado Benny Hinn. O Benny Hinn é aquele evangelista, pregador de grandes multidões, fazia as pessoas caírem no poder de Deus. O Benny Hinn. O que era interessante do Benny Hinn é que ele não tocava em ninguém. Muitos curandeiros por aí tocam nas pessoas. O Benny Hinn não tocava em ninguém. Ele pegava o paletó dele e ele só fazia assim, balançava e caía centenas de pessoas caindo no poder do Espírito e profecias para cá, profecias para lá. Eu acompanhei muito do Benny Hinn, na época ele foi muito famoso, tinha muitos programas dele na televisão, ele é muito famoso nos Estados Unidos também, então tinha programas evangélicos na televisão, mostrava muito o Benny Hinn. E agora, recentemente, o Benny Hinn veio e confessou que muitas profecias dele foram da própria cabeça dele. Está na internet, você pode ver lá. O Benny Hinn foi lá e falou. Ele confessou ter profetizado de si mesmo, sem direção de Deus. Ele falou, fiz muitas profecias assim. E falou, eu errei, eu cometi alguns erros. Falou como se fosse uma coisa normal. O Benny Hinn falou, eu pedi muito que as pessoas dessem oferta de $1.000, não sei quantos $1.000. Hoje isso é errado, não era a profecia de Deus. Sabe aquela história de o pregador chegar e dizer, porque Deus me revelou que agora 100 pessoas vão trazer $2.000 aqui? Ele fez isso, muito, falou, isso não foi, isso eu fiz, eu reconheço que foi errado. Então ele mesmo confessou que suas profecias, confessou-se um falso profeta. Uma outra profetisa muito conhecida,
a Ellen White, lá da Adventista, né? Ela profetizou que, lá em 1856, bem lá atrás, que estariam vivos, um grupo de irmãos estariam vivos na época do retorno de Jesus. Isso está registrado nas revistas deles lá. Ela falou, esse grupo de pessoas, foi uma profecia, está escrita, estarão vivos no retorno de Jesus. Todos morreram. E, obviamente, Jesus não voltou ainda, então essa profecia não se cumpriu. Ela também falou de um irmão chamado Carl Costa, que era uma pessoa importante, falou que ele estava doente, e ela disse que olha, Deus me revelou que essa profecia, essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. Você não vai morrer. 2 dias depois, o Carlos morreu. Ela ainda disse que Cristo retornaria em poucos meses. Obviamente, nós sabemos que passaram-se anos e essa profecia não se cumpriu. Ainda disse que a escravidão seria restabelecida no sul dos Estados Unidos. Isso são profecias escritas, tá? Registradas nos Estados Unidos. Vai ser restabelecida. Isso também não aconteceu. A escravidão não seria, né? A escravidão não voltou a ser legalizada. O Joseph Smith, também dos Mormons, ele disse que a vinda do Senhor ele falou assim, olha, em no máximo 56 anos o Senhor vai voltar. Em 1891 expirou os 56 anos para o Joseph Smith. E, obviamente, mais uma profecia que não se cumpriu. Não é? Há um outro profeta, Harold Camping, que em 2011 chamou de a ruptura, que seria o mundo acabaria em maio de 2011. Não sei se muitos chegaram a ver essa história. Ele falou que haveria uma série de terremotos e aí com isso viria o fim do mundo, que seria a ruptura. A CNN, inclusive, fez matérias sobre isso. Em maio, o mês de maio chegou daquele ano e não aconteceu, o mundo não acabou. Aí o Harold Camping falou, não, pera lá, é outra data. Ele colocou para o mês de outubro. O mês de outubro chegou e Jesus não voltou. Então, mais uma vez, o profeta lá, o Harold Camping, vacilou, né? Errou. E tantos outros. Teve também uma chamada o efeito Júpiter, que era do John Gribben e Steven. Publicaram um livro que chamaram de O Efeito Júpiter. O que seria isso? Uma série de catástrofes que poderiam acontecer até março de 1982. Então, não está muito longe, não. Seria o alinhamento dos planetas. Vocês já ouviram falar nessa história, né? O alinhamento dos planetas com o Sol, e aí traria tragédias na Terra. Também isso não aconteceu. Então, são muitos profetas, muitas profecias. Herbert Armstrong também, fundador de uma igreja muito importante, falou para os seus seguidores que o mundo acabaria em 1936. E só eles seriam salvos. Então, ele corrigiu a data, falou, não vai ser em 1936, vai ser em 1943. Aí não aconteceu. Aí ele mudou, não, vai ser em 1972, não aconteceu. Não, vai ser em 1975. Agora vai. Não aconteceu. Esses profetas aí. O Charles Russell também, fundador da Testemunha de Jeová, disse que Cristo voltaria para a terra em 1914 e causaria o Armagedon. Também o Russell também errou. Então, veja bem, a gente tem isso bem recente, tá? Quando a gente pensa, são coisas recentes. Esses falsos profetas que vieram aí com tantas histórias, né? E não é à toa que a gente tem aqui uma carta onde o Pedro vai falar, olha, irmãos, isso aí está muito furado, né? Essas coisas não vão acontecer. Não é? E ele diz, na sequência aqui, a gente vê algumas profecias da Bíblia. Por exemplo, Isaías capítulo 45 fala que o templo
de Jerusalém seria destruído, o templo seria reconstruído, não é? Nós temos ali também nessa profecia dando o nome do rei Ciro, que reconstruiria o templo. É uma profecia que dá 160 e poucos anos antes do rei nascer. O Ciro nem tinha nascido. E veio essa profecia. E o que aconteceu? Exatamente isso. Você vai ver isso registrado na Bíblia. Profecias. Tem as profecias sobre Jesus. Todos os passos de Jesus são profetizados. E eles, todos esses passos são cumpridos, não é? Exatamente isso. Agora, indo para o versículo 19, a gente falou aqui do versículo 20, do versículo 21. Vamos para o versículo 19, ele fala, assim então, né, irmãos, temos ainda mais segura a palavra profética. Então ele está dizendo, vocês estão vendo todas essas historinhas aí bem fabricadas que vocês têm? Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Fazeis bem em atendê-la, irmãos. Vamos atentar, vamos dar atenção à palavra, às evidências que temos, tanto mais confirmadas da palavra de Deus. Olha as profecias aí que nós temos, não é? Olhando para os profetas, temos mais confirmada. Vamos atender, prestar atenção. E voltamos ao que Jesus falou em Mateus 22, 29. Errais, não conhecendo as Escrituras. Deus nos dá a lâmpada, ele fala, atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. A Bíblia fala, nós lemos aqui, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é essa luz que ilumina o nosso caminho. Nós temos essa palavra mais do que confirmada, a palavra profética, a palavra de Deus aqui, que deve brilhar, iluminando nas trevas, não é? Iluminar essas trevas, a palavra de Deus, com tantas evidências, não é? João 11, 9 e 10, Jesus falou, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, diz que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Deus nos deu a luz da sua palavra para que possamos ver onde andamos e não tropeçarmos. Nós temos o versículo foi lido, né? Guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. É o Salmo 119, versículo 11. Se temos a palavra de Deus, temos a luz, temos a direção de Deus. E João também 8,12 fala, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se você segue a Jesus, você não estará nas trevas. Sim, nas trevas desse mundo terrível, perdido, mas você terá a luz de Deus. Aqui fala da estrela da manhã. Interessante que essa palavra no grego, estrela da manhã, é a palavra fósforo. Fósforo, essa é a palavra. E quando a gente pensa em fósforo, aquela luz que a gente acende, não é? Eu lembro lá com a missão que eu trabalhei, a Team Missions trabalha com adolescentes de 13 anos para frente. Então a gente fazia acampamentos ali no sul da Flórida, acampamento de 11 dias, os adolescentes iam para o mato, ficar treinando no mato 11 dias, sem água gelada, sem Coca-Cola, assim, essas coisas, andando de bota no mato o dia todo, a gente dormia em tendas. E o objetivo era treinar esses jovens para construir, fazer coisa com tijolos, para ir para os países mais diversos, né, como regiões da África, da Ásia, aqui para a região da Amazônia, para essas áreas bem assim difíceis, para poder trabalhar. E no último dia do acampamento, a gente fazia um culto, não sei como seria o nome aqui, mas da luz, da lâmpada, da vela, e cada adolescente pegava uma vela e a gente apagava todas as luzes, um circo, né, aquele circo grande, para 1.000 e poucas pessoas, às vezes tinha 700 adolescentes, 900 adolescentes, muita gente, divididos em grupos pequenos, e cada um ficava com uma vela na mão. Então, naquele culto, em dado momento, o pastor mandava apagar todas as luzes, e aí, só o pastor lá acendia uma vela.
uma pequena vela, como um fósforo. E aquilo iluminava. É interessante, você já foi para o interior, onde fica bem escuro, né? Se você ligar ali uma lâmpadazinha, brilhava todas aquelas trevas. E aí cada líder de grupo vinha e iluminava aqui, pegava com a vela aqui do pastor e acendia, e levava para os adolescentes. E aí ficava aquela coisa linda ali. Então a mensagem era que uma luz que ilumina as trevas, ela sendo espalhada, ela vai iluminar muito mais ainda. E assim ele falava que o mundo precisa dessa luz do Evangelho. Tem aquele hino do cantor cristão, né, que fala: dai-nos luz, a muito preciosa luz de perdão, de paz, de amor. Este hino em inglês fala: leve a luz. Na verdade, a versão do inglês fala: leve a luz, a preciosa luz que vai iluminar o mundo, que vai iluminar as trevas. Esse fósforo, cada crente tendo Jesus, que já sendo a estrela da manhã, a estrela da alva, cada crente também é uma luz no mundo. Jesus falou: vocês são luz. A Bíblia fala: sede luz. Nós temos que brilhar nas trevas, como aqui Pedro está falando, a palavra profética, e vocês fazem bem dando atenção a ela, como uma luz que brilha nas trevas, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Essa luz de Jesus vai nascer no coração das pessoas que estão em trevas. Você tem essa luz de Jesus? Ou você está vivendo nas trevas? Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. O mundo está numa escuridão tremenda de guerras, de doenças, de tragédias, de crimes horrendos. Coisas terríveis. E para piorar essa situação, segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, fala: mas se o nosso evangelho, diz Paulo lá, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento. Olha o que está dizendo aqui esse texto. Está dizendo que o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam a luz do Evangelho. Então, nós temos aqui ainda Satanás trabalhando no sentido de atrapalhar, no sentido de cegar as pessoas, para que não tenham o seu entendimento esclarecido. Já viu aquela pessoa que você fala do Evangelho e fala a coisa mais simples do Evangelho e a pessoa, entendeu? Eu entendi, mas na verdade você sabe que a pessoa não entendeu. Ela não entendeu nada. Eu, às vezes, evangelizando, ficava assim, pasmo. Eu lembro uma vez evangelizando no interior do Pará, na beira do rio, assim, na beira vendo aquelas canoas ali e tal, a gente estava evangelizando. Eu lembro uma vez, sentei no lado de um rapaz e passei assim uns 15, 20 minutos falando do Evangelho para ele, assim, passo a passo. E aí, no final, eu falei: você entendeu? Ele falou: entendi. Eu falei: você quer receber Jesus no seu coração agora, para ter sua vida transformada? Você quer entregar sua vida para Jesus? Ele falou: não. Eu falei: você sabe se você morresse hoje, para onde você iria? Ele disse: para o inferno. E você não quer receber Jesus? Ele falou: ainda não. Você sabia, tinha certeza que você havia esclarecido aquilo. A Bíblia diz que os incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E por causa disso que os incrédulos, não tendo a iluminação do Espírito Santo, não conseguem entender nem mesmo as verdades espirituais mais elementares, porque o diabo cegou o entendimento deles. Na conversão, o conhecimento é aclarado. A pessoa passa a enxergar as realidades espirituais do Evangelho. Eu quero terminar lendo, até uma parte, o irmão fez aqui uma parte da leitura, de 1 Timóteo capítulo 3, do capítulo todo. Eu quero ler só algumas partes desse capítulo, para que a gente entenda como é que isso acontece, como está o mundo em trevas, como o inimigo cega. Lá no 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, eu não vou ler todas as palavras, mas
Diz lá que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ímpios, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Não conseguem chegar ao conhecimento da verdade, resistem à verdade, têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando, sendo enganados. Aí ele fala para Timóteo, desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura inspirada por Deus, útil para o ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas essa é a imagem, a foto do mundo hoje. Resistente à palavra de Deus, incrédulo, não quer, inimigo de Deus, mais amigo do mundo do que amigo de Deus. Então a palavra de Deus é a luz no mundo em trevas. Fazemos bem em dar atenção a essa palavra, dar a devida atenção ao Senhor, ter comunhão com Ele, examinar as Escrituras, que nós julgamos que temos nela a vida eterna. Essa luz revelada da lei, os profetas, toda a Escritura apontando para Cristo, como a revelação última de Deus, como a personificação, ou a personalidade completa, a imagem completa da mensagem de Deus, do Antigo Testamento todinho, da lei e dos profetas, revelado a verdadeira imagem da sombra que tínhamos no passado, a luz revelada. Um encontro com Jesus vai trazer a transformação da sua vida. Lembrando que ele disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar nas trevas. E nós somos lâmpadas para levar o evangelho a esse mundo, para levar essa luz. Que Deus abençoe, nos abençoe no sentido da gente olhar para essas mensagens como a de Pedro e entender que Deus tem um plano específico, real para a nossa vida. E nós temos a lâmpada de Deus para seguir todos os dias, o Senhor iluminando o nosso caminho, lendo a sua palavra, tendo nosso coração confortado na hora das tribulações, da dificuldade, tendo o Senhor nos dando sabedoria, direção, o que falar, o que fazer, tudo está aqui, a revelação de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, muito obrigado, louvamos o Senhor por sua palavra. Entendemos que há muitas coisas na sua palavra que não entendemos, há muitas coisas difíceis de entender, mas há verdades básicas, simples, claras, Senhor, para nós como servos do Senhor, darmos atenção e seguirmos. Nos ajuda, nos dê graça, entendimento, sabedoria, para cada dia buscar o Senhor, fazer a sua vontade, ver na luz do Senhor, da iluminação do Espírito Santo, na sua palavra, e sermos luz no mundo para as pessoas que estão em trevas, que não conhecem o Senhor, que estão desesperançosas, que não sabem como ter a paz na vida. Que o Senhor nos dê sabedoria para levar essa palavra a eles, e com a iluminação do Espírito Santo, haja transformação, e o mundo que está em trevas, muitas pessoas venham ser iluminadas pelo Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Amém.